Boa tarde. Cheguei, gente. Faz tempo, hein? Meu Deus, quanto tempo. Gilmara, Luciene. Olá, Rejane. Iago. Lene, querida. Te vi domingo na igreja. Oi, Renata. Oi, Gilmara. Ivoneide. Fala de onde vocês estão chegando. Gente, faz um século desde que eu fui para Brasília, né? Foi isso. Palmas, Tocantins. Regina Coutinho, querida. Fala aí de onde vocês estão entrando. Ivana. Olá, Cristiane. Juiz de Fora, Romênia. Oi, pastor Fabiano, que honra. Tô melhor. Eu tô rindo porque assim, quando eu fico um pouquinho doente, eu logo emagreço, né? Aí logo dá pra ver. Eu só ver a finura do braço. Gente, terrível. São Paulo, São Luís, Vila Velha. Gente, que saudade, hein? Mendes, Rio de Janeiro. Crochê, crochê, eu lembro da minha mãe. Meu Deus, como minha mãe era boa no crochê. Doutora, aliás, minha mãe era boa em tudo. Pastor Fabiano, o que aconteceu de você estar aqui agora? Você tá vendo se eu tô viva? Eu tô. E se emagrecer vira do avesso, não pode. Não é, Renata? Oh, meu Deus do céu. Renata, eu tô precisando. Kátia Japão, eu estive, Kátia, com o Japão no domingo. Erenilde, Espanha. Olá, Erenilde. Então, eu estive, meu domingo começou bem, 6h30 da manhã, reunião com o Japão. Foi maravilhoso. Tietê, São Paulo. Obrigada. Querida, eu tava falando de você ontem pro meu filho, né, que quando abrir eu vou aí para Cabo Verde, hein? Tô indo. Me avisa quando abrir. Mauá, São Paulo. Muito tempo. Eu acho. Quanto tempo faz, gente, que eu não entro em live? Muito tempo, né? O que eu vou falar hoje? Pode anotar aí. Síndrome de pensamento acelerado. Irará, Bahia. Kátia, Japão. Meu amado Japão. Ana Lúcia, Fortaleza. Duas de Fortaleza, hein? Aí, Iorra, é isso? E a Ana Lúcia, Barueri de São Paulo. Larissa, alguém pode colocar o título aí pra mim, hein? Pode colocar aí, Síndrome de Pensamento Acelerado. Marisa, Salvador, quanto tempo? Nova Friburgo, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Oi, Pólia, Estados Unidos. Eliana, Brasília, estive aí. Dalva, boa tarde, Salvador. Goiânia, Andréia de Salvador. Ô, Gláucia, tudo bem, querida? Saudade de vocês. Aliás, hoje eu vi o Pai Nosso em árabe. Já comecei o dia ouvindo vocês. Juiz de Fora, sim. Síndrome do pensamento acelerado é o título. Ontem, ontem eu dei aula, ontem a gente falou até de escatologia lá. Quem não assistiu, ontem eu entrei sim, hein, gente. Eu dei aula no Maoz Brasil Israel, e eu dei aula eu falei sobre o Monte Hermon, eu falei sobre as cavernas de Qumran, eu falei sobre... E é lógico que falar das cavernas de Qumran, tem que falar de Mateus 24. Falei do Megido, é lógico que falar de Megido eu precisei falar um pouquinho de escatologia, um pouquinho muito, né? De escatologia. E eu acho que foi só Qumran, Monte Hermon e
e o Megido. Eu acho que foi... Ah, não, gente, falei também de Cesareia Marítima. Falei de bastante lugares ontem. Tá tudo lá no Maoz Israel Brasil, tá gravado. Foi cortado porque o Instagram não avisou que estava acabando, mas deu tempo de gravar. Então tá lá no perfil Maoz Israel Brasil, tá bom? As lives das 13 horas que a gente não fez. Quem não assistiu... Sim, exato, Lene. Este domingo nos 3 cultos teve uma peça muito bonita, né, entre o espírito e a carne, a guerra do espírito e da carne. Entra lá. No culto das 9h30 foi o pastor Daniel, no culto das 17 fui eu e no culto das 19 foi o Jonas, mas a peça esteve nos 3 cultos. Assisti lá. Lisboa, Zenilda. Lisboa tá bem, né? Eu tenho visto que Lisboa realmente conseguiu vencer legal, hein? Nossa, Aline, você tá do meu lado, no Galeão. Valparaíso, Goiás. Foi bênção, né? Aí, então hoje é teu dia. Se você acorda com um pensamento acelerado, hoje é o teu dia. Hoje é o dia de você melhorar. Vamos agora pensar junto, tá bom? Eu vou deixar o meu iPad aqui, daqui a pouquinho eu leio vocês de novo, porque eu quero que vocês abram a Bíblia comigo agora. E eu, enciclopédia, não, que isso, querida. Eu só amo a palavra, é só isso. Viu a peça de manhã, né? Bom, então eu vou deixar agora, daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Aonde que fica a minha igreja? Só vou responder mais isso. A minha igreja, né? A igreja, ela tem no Japão, tem em Angola, tem em Miami e nós estamos, a sede, nós estamos aqui na Ilha do Governador, tá bom? Então, aqui no Rio de Janeiro é a Igreja Unidade em Cristo. Se você quer, a Lene vai escrever aí, o canal da igreja é IAUC TV, tá bom? Então, IAUC TV é o canal da igreja e você pode assistir os cultos, todos os cultos, tanto os retroativos quanto os cultos que vão ainda acontecer. Já adianto para vocês uma grande novidade, não esta quarta-feira, a outra, dia 28, já anota aí na tua agenda, dia 28 de outubro, vai estar a minha grande amiga Ludmila Feber. Ela vai estar fazendo junto comigo, nós vamos estar fazendo a 4 mãos o Outubro Rosa. Então não perca por nada. Se você puder estar presencial, melhor. Se não, você assiste online na IAUC TV. Dia 28 vai ser o Outubro Rosa comigo e com a Ludmila. E a Igreja do Recreio, claro. Então, a Igreja da Ilha do Governador e a Igreja do Recreio, tá bom? Ainda bem que tá aqui. Peraí, deixa eu ver quem que me lembrou. Ah, é claro que é a Bel. Então, mas se a pergunta é aonde eu estou sempre, eu também vou lá no Recreio, mas se a pergunta é onde eu estou sempre pregando, é na Igreja da Unidade em Cristo da Ilha do Governador, tá bom? Então, vamos lá. Escreveram já, síndrome de pensamento acelerado. O que acontece com os nossos pensamentos? Nós temos uma memória que nós não cuidamos dela. É a mesma coisa que você tentar guardar numa gaveta, coisa além da capacidade dela. O que vai acontecer com a gaveta? Puxa, o que acontece com qualquer gaveta? Vai empenar, vai quebrar a engrenagem dela, vai despencar, qualquer coisa vai acontecer, porque você está usando acima da carga. A mesma coisa quando você carrega um peso acima da carga com uma mala, aí vai virar uma mala sem alça, né? Vai quebrar a rodinha, vai quebrar a alça. Hoje ninguém mais faz isso por causa do limite de peso para a gente viajar, mas antigamente você sobrecarregava a mala, porque não tinha, praticamente, para ter 32 quilos tem que ter muita coisa, se bem que eu conseguia encher minha mala com 32 quilos, saudades desse tempo. Mas agora eu tenho que pensar 20 mil vezes, né, as coisas que eu tenho que levar. Mas tudo que você usa com uma sobrecarga, você vai acabar
a despeito, pode ser de boa qualidade, mas você vai estar prejudicando o funcionamento daquilo que é de boa qualidade, mas você está usando acima da carga. A mesma coisa na nossa memória. Deus nos deu uma memória com limite, a gente que trata ela como se ela não tivesse limite, mas ela tem limite sim, nossa memória tem limite. Tanto que assim, quando eu vou ler alguns sintomas de síndrome de pensamento acelerado e vamos ver em qual deles você se encaixa ou em quantos. Não procure escrever, depois eu coloco lá no Telegram a lista. Não procure escrever porque você vai perder os outros conforme você for escrevendo. Só coloque assim, número 1, número 2, eu vou falar alguns e você vai enumerando. Se você tem tipo assim, eu vou falar, o primeiro sintoma, você se sente cansado com frequência, mesmo tendo dormido um número de horas suficiente, você já acorda cansado? Se sim, você já coloca assim, número 1, essa foi o meu item número 1, não escreva isso. Então, aí se eu for falar agora o número 2, é comum você se sentir esmagado pela rotina? Aí você coloca número 2, entendeu? Então número 1, você se sente cansado com frequência? 2, é comum você se sentir esmagado pela rotina? 3, você se cobra excessivamente? 4, tem pouca paciência, tem pressa o tempo todo? 5, faz muitas coisas ao mesmo tempo e nada direito? 6, pensa muita coisa ao mesmo tempo, seus pensamentos não te dão trégua? 7, você se sente insatisfeito, uma insatisfação crônica? 8, tem pouca paciência com as pessoas mais lentas do que você? 9, tem sentido dificuldade de concentração? 10, sente dor de cabeça frequente e que não é um problema físico, nem do teu estômago, não é uma enxaqueca que tem uma causa, é uma dor de cabeça sem causa, constante. Já foi no oftalmologista, já viu tudo e não é? 11, você costuma sofrer por antecipação? 12, costuma sentir tenso e nervoso quando contrariado? 13, fica sempre, irritado, teu estado se chama irritação. 14, cobra os outros excessivamente. 15, possui dificuldade, você tem insônia. Agora já perdi. 16, 17, costuma sentir dor no corpo, além da dores musculares. E a última você tem esquecimento com frequência. Tem muito esquecimento, você não lembra onde colocou a chave, não lembra dos teus compromissos, não lembra de nada, e você é uma pessoa nova e não deveria estar assim. Então, se você tem mais de 4 destes sintomas, eu quero dizer para você que você está sofrendo de síndrome de pensamento acelerado. Então, eu preciso explicar para a gente poder saber o que fazer com essa síndrome de pensamento acelerado. Como eu disse, a nossa memória ela tem um limite, ela tem uma capacidade de armazenamento e nós não fomos preparados para uma superdose de informações. E só que com o evoluir este tempo moderno que a gente vive, primeiro que nós somos muito cobrados, segundo que o ritmo de vida é alucinante. Se você não fizer alguma coisa com esse ritmo de vida, você vai entrar numa roda viva. O número de informações que você recebe, por exemplo, eu vou trazer para o meu caso, tá? Então, eu como qualquer pessoa, preciso me manter informado. Então, eu tenho que ter a minha leitura do jornal, dos noticiários normal. Isso já é muito. Depois da leitura que eu tenho normal, eu tenho mensagens de WhatsApp, tenho mensagens no Instagram, tenho no Facebook. Como se não bastasse uma página no Facebook, eu tenho 2, a pública e a particular. São 2 tipos de pessoas diferentes, 2 tipos de respostas diferentes. Tem o Twitter, que eu não sou muito ativa no Twitter, mas está lá e eu tenho que responder de vez em quando. Tem ainda o Telegram, quer dizer, quando você acha que você já teve tudo, aí você tem o Telegram, né? E aí, que é muito bom, uma ferramenta maravilhosa. Mas aí tem o Telegram e ali no Telegram eu tenho que postar, eu tenho que
eu tenho que responder. No Instagram eu tenho que fazer postagens, eu tenho que escrever textos, eu tenho que escolher material, por mais que eu tenha quem me ajude, eu tenho que fazer as coisas pessoais. Então, aí tem gravação de curso, tem cultos, tem aulas. Imagina o cérebro da gente. É lógico que ele fica super, hiper, mega esgotado. Existe um esgotamento no nosso cérebro, porque ele não é preparado para isso. Nós podemos ter muitas atividades, mas nós temos que fazer o que Jesus fazia. Vamos pensar em Jesus. Eu já vou falar de várias coisas, mas vamos pensar um pouquinho em Jesus e o que fazer com este super, hiper, mega estimulação no nosso cérebro. Bom, Jesus, ele não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas uma coisa ele tinha uma meta. A meta dele era ensinar 12 pessoas, que se multiplicou depois para 70, que foram de 2 em 2, e chegando a 120, né, o número de discípulos mesmo. Claro que muita gente ouviu Jesus, multidões ouviram Jesus, mas ele tinha um foco, 3 anos, de manhã, de tarde, de noite, ele tinha que ensinar. Jesus ensinava, além do ensinar, ele tinha toda uma pressão, psicológica de desprezo, de rejeição, de abandono, de história dentro da sua casa. E além dessa pressão dele ensinar, ele não tinha as nossas facilidades, né, de meio de transporte. Então ele tinha um desgaste físico muito grande, de deslocamento. E está escrito, e aonde Jesus ia, porque Jesus fazia milagres, está escrito que as multidões vinham. Então Jesus, ele estava em casa, de repente as multidões chegavam em casa, lá na casa de Pedro. Jesus estava à beira-mar e as multidões chegavam a ponto dele ter que pegar o barco e se afastar um pouquinho. Jesus estava andando pelas ruas, né, pelas ruas nas aldeias, e as multidões apertavam Jesus. Era uma pressão, e eram muitos pedidos, e era muita gente falando, era muito palpite sendo dado. E está escrito que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Isso que está escrito nos evangelhos. Só que Jesus mostrou para os discípulos que mesmo você não tendo tempo para comer, você tem que arrumar tempo para comer, ó, quem fala, né? Mas Jesus mostrou que o que ele estava querendo falar de tempo para comer, de tempo para descansar, era justamente isso, um tempo para eles mesmos, um tempo para eles ficarem sozinhos e falarem de bobeira, não falar de nada, né? Ou simplesmente um olhar para a cara do outro, mas não estar trabalhando naquele momento. E está escrito que Jesus não foi uma vez só, que Jesus se retirou para descansar com os discípulos. Então, Jesus mostrou desde 2000 anos atrás, quando as pessoas tinha pressão naquele momento, né, em que era muita coisa para ser feita, mas ele mostrou, gente, não dá certo, tem que ter um break, tem que ter um tempo para você mesmo, tem que ser, e não é assim, férias, só nas férias, você tem que ter todos os dias, separar um tempo para você mesmo. Aí você vai perguntar, você faz isso? Eu faço dentro daquilo que eu gosto de fazer. A minha vida é muito agitada, é muito difícil. Então, o que eu faço? Aí você pode perguntar, o que é que você faz para você se distrair? Bom, tem coisas que vocês já sabem. Netinho é uma coisa uma pessoa que me distrai muito, me faz sorrir. Tigresa, número 2, né? Tigresa, ela me faz sorrir, ela me faz parar. Bom, se você viu, os pássaros já ficaram em terceiro lugar, né? A tigresa já ficou em segundo. Então, mas eu continuo amando os pássaros, eu paro, eu vejo, eu continuo dando comida para eles, tá bom? Então, tem os pássaros. Agora, assim, eu, pessoalmente, o que eu faço? Quando eu acabo o meu dia, né? Porque eu já começo meu dia com o devocional, com todas as coisas que eu tenho que fazer. Mas quando eu acabo o meu dia, eu vou para a televisão, eu não vou pôr um filme para eu pensar. Esquece. Eu vou colocar o que eu chamo de trash. Trash é lixo. Então, que lixo que você assiste?
Ah, eu assisto lixo sim. Que lixo? Ah, acumuladores. Eu gosto de outro também, que é o Mayday. Imagina, como é que lógica é essa, né? Eu que tenho que viajar de avião, fico vendo Mayday, desastres aéreos. Gosto de ver aqueles também episódios de aeroporto, gosto de ver episódios policiais. Eu chamo de trash porque não é nada que te acrescenta, não te traz cultura nenhuma. Mas me distrai, eu dou risada. Com os acumuladores eu dou muito risada. Enfim, então eu tenho os meus trashes que eu gosto muito, aquele 90 dias para casar. Gente, eu morro de rir com aqueles negócios. É tudo tão fora de realidade, mas é muito engraçado. Então, eu sei. Aí eu pego o meu iPad de vez em quando. Quando a tigresa deixa, eu jogo um Candy Crush. E isso me distrai. Então, a gente precisa dar um break na mente da gente, senão a gente pira. Senão daqui a pouco você está esquecendo tudo, você está irritado o tempo todo, você está estressado o tempo todo. E assim, vai ter insônia, síndrome de pensamento acelerado. Não deixa você dormir. E eu queria colocar aqui para você, eu vou ler algumas coisas para você. Aí, agora sim, antes da gente ler a Bíblia. Aí sim eu quero que você veja que o excesso, hoje nós temos um excesso de estímulo. É um excesso, né? Eu já disse. Se você já está com síndrome de pensamento acelerado, eu recomendo a você que 1 hora antes de você dormir, não mexa no celular, porque a luz, né, que sai do teu telefone, ela estimula o teu cérebro, você vai ter mais dificuldade ainda de dormir. Começa a se desacelerar, começa a ver um filme, ver alguma coisa. Você não tem necessidade de ficar até a última hora de dormir, de ficar no telefone, se você tem a síndrome de pensamento acelerado. Por causa dessa hiperaceleração que nós recebemos, um hiperestímulo que nós recebemos, o que acontece? Os nossos pensamentos hiperaceleraram. O alto fluxo, lembra que eu explico para vocês o que é o alto fluxo? O alto fluxo é uma cadeia de pensamentos que chega até a nossa mente sem pedir autorização. É um bloco de pensamentos que vem. Esse bloco de pensamentos pode ser uma quantidade enorme de pensamentos de preocupação, de ansiedade, de pensamentos que você tira a conclusão de pessoas que estão falando de você, do que não estão falando de você. Chegou sem pedir autorização esses pensamentos. Eles chegam. É o alto fluxo, não tem jeito. Todo mundo é vítima do alto fluxo. E agora, só que eles chegam em grande quantidade e hiperacelerado. Essa hiperaceleração produz grandes desastres na nossa mente. É quando você começa a ter, sabe, já começa a tua respiração começa a alterar, porque são pensamentos que trazem pensamentos que te deixam ansioso, que te deixam acelerado, que te deixam pessimista. E se você não der um choque de realidade nesses pensamentos, eles vão tomar conta da tua mente, completamente. Eles são desordenados e você precisa gerenciar os seus pensamentos. É o que eu tenho ensinado vocês o tempo todo, gerencie os seus pensamentos. Geralmente, eu tenho que fazer isso com frequência comigo, porque chega aquele bloco de pensamentos, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Calma, respiro fundo, eu tomo controle daqueles pensamentos, eu já tenho uma lista do que eu tenho que fazer. Se der tempo eu vou fazer, o que não der tempo eu faço amanhã. Então eu tenho que dar um choque de realidade. Porque eu digo pra você, olha, para pensar comigo. Não adianta você querer abraçar o mundo sozinho, porque não adianta você ganhar muito dinheiro e estar num quarto de hospital. Então não adianta você focar só no trabalho, não adianta você focar, inclusive, no ritmo alucinante que o ministério impõe a gente. Ele impõe. Se você não der... uma vez, no grupo de amigos que eu tenho lá de São Paulo, uma vez eles não entenderam a minha resposta. Eles perguntaram assim para mim, puxa, você deve ficar muito cansada quando você viaja. Eles estavam falando quando eu fazia muitas viagens internacionais, antes da pandemia. Eu dei uma resposta que eles não entenderam. Eu falei, não, pelo contrário, eu descanso quando eu viajo.
Aí eles ainda tentaram entender. Eu falei, não, eu vou tentar explicar. Eu durmo mais quando eu viajo, em viagem internacional. Primeiro que eu tenho, né, Renata? Primeiro que eu tenho facilidade para dormir em avião. Então eu durmo mais. No local em que eu estou, eu também durmo mais, porque eu não tenho a responsabilidade de... Não dá para ir na academia, não dá para eu ir na padaria, então eu durmo mais. Então eu não tenho algumas responsabilidades, tipo, fora de pandemia, levar e buscar neto no colégio, estudar com ele. Então a rotina, eu quebro a rotina quando eu viajo internacionalmente. Então eu digo para eles, eu descanso. Eu não canso, a despeito de eu ter que pregar muito, de eu ter que dar viagem em si, ser cansativa, eu descanso. Então foi uma resposta que eu acho que eles não entenderam, mas quem me conhece mais de perto entende que essa é a verdade. Então eu quero te dizer que nós, com a síndrome, nós não somos máquina de pensar, e a síndrome de pensamento acelerado torna você uma máquina de pensar. E quando você se torna essa máquina de pensar, porque pensar é bom, pensar com controle, porque pensar sem controle, ele é um transtorno psíquico na tua vida, ele vai desencadear algum distúrbio psíquico. Você não foi criado para ser uma máquina pensante, você é uma pessoa que tem emoções, você tem um Deus que criou o Shabat é descanso, gente. Ele falou, ninguém foi preparado para ficar 7 dias da semana num ritmo alucinante. E ele falou, olha, o sábio é fazer o Shabat. O que o Shabat, que é o descanso, o que o Shabat ele recomenda as pessoas fazerem? Focar nele e na família. E foca em você, né? Exercício, vai e descansa, enfim, descanso na mente, descanso nas emoções, descanso espiritual, descanso familiar, descanso. E quando a gente... Então, eu tô falando que nós não podemos ser uma máquina hiperpensante. Pensar é bom, pensar demais é ruim. Pensar demais sem qualidade, tá? Refletir é bom, meditar é maravilhoso, mas pensar sem qualidade... O que é pensar sem qualidade? Eu vou ficar doente, eu não vou ter dinheiro, você antecipa os problemas, né? Você já fica antecipando todos os seus medos, suas angústias, suas preocupações. O meu filho, o filho está com 6 anos, quando ele tiver com 16, já fica preocupado quando ele tiver com 16. Calma aí, como assim, sabe? Como é que você vai antecipar tantos anos assim na vida do teu filho? Já fica preocupado. Eu vejo pais falando, quando a minha filha começar a namorar, calma aí, ela nem tirou a fralda, já está pensando em quando ela começar a namorar. Muita coisa vai mudar até lá, você vai mudar, tua filha vai mudar, Jesus pode ter voltado, gente, tanta coisa, né? Por que antecipa assim? Já estou sofrendo por antecipação, porque eu fico imaginando quando vier o primeiro namorado. Calma aí, você nem sabe se vai estar aí quando vier o primeiro namorado. Então, respira fundo e vive o hoje. Jesus ensinou a gente a viver o hoje, né? E respirando. Eu vi aí que teve gente que falou assim, eu tenho que aprender a respirar para poder dormir. Isso é para ansiedade, mas para síndrome de pensamento acelerado a gente precisa aprender a fazer algumas coisas, tá? Olha aqui, quando você tem síndrome de pensamento acelerado, você é escravo no lugar onde você nunca deveria ser. Você tem os seus cárceres mentais. Que tipo de cárcere mental? Você tem irritação, você tem, eu vou falar alguns aqui, você é escravo da ansiedade, da impulsividade. E por falar em impulsividade, eu paro aqui pra gente abrir a Bíblia em 2 Samuel 14. 2 Samuel 14, pode anotar aí, quem estiver anotando. Em 2 Samuel 14, nós vamos encontrar um homem que ele era ansioso, ele tinha uma qualidade de vida terrível, né, Saul? Então, em 2 Samuel 14, ele estava num momento estressante. Se você ler 2 Samuel 14 desde o início, você vai ver que ele já estava vivendo, 2 Samuel capítulo 13, ele já estava vivendo
um problema com sua filha. Mas aqui, quando a gente chega em 2 Samuel, no capítulo 14, você vê que ele... Ó, vou ler aqui para você. Peraí. Desculpa, é 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, vi que eu estava errada. 1 Samuel 14, então, Saul, ele estava vivendo um problemaço. Se você ler o 1 Samuel 14, desde o versículo 1, você vai ver que Israel estava sendo atacado pelos filisteus e estava sendo derrotado. E uma circunstância bem que estava abalando, né? Porque o problema de Israel estar perdendo uma batalha, o problema todo recaía sobre Saul. Porque Saul era o governante, era o rei de Israel, ele tinha que ter uma solução. Ele não encontrou solução, os soldados se esconderam. Quem encontrou solução foi o filho de Saul, né? Foi Jonatas, que ele praticamente derrotou sozinho todos os filisteus. Bom, mas tirando isso, Saul, ele tinha uma mente hiperpensante. Como assim uma mente hiperpensante? Só uma pessoa com síndrome de pensamento acelerado, como Saul, que podia imaginar que Davi poderia ser seu rival. Gente, ele tinha que pensar, colocar os pensamentos dele, mas quando chegavam os pensamentos sem autorização na mente de Saul, como é que ele chegava? Davi é melhor do que você na batalha, Davi vai ficar, o povo vai querer Davi como rei, não vai querer mais você, é melhor você eliminar Davi, ainda que Davi seja seu genro, é melhor você eliminar Davi, antes que Davi te elimine. Todos esses pensamentos chegavam sem autorização na mente de Saul. O que Saul tinha que fazer com a síndrome de pensamento acelerado? Eu garanto que Saul tinha uma péssima qualidade de sono. Todos nós vemos que ele era uma pessoa precipitada, ansiosa. Ele foi precipitado desde o início, quando ele sacrificou antes do profeta Samuel chegar. Ele era uma pessoa precipitada o tempo todo. Ele tirava conclusões muito, muito precipitado, porque a mente dele era acelerada. E o que ele devia ter feito quando esses pensamentos chegavam na mente dele? Ele devia dizer: não, Davi é meu amigo, Davi tocou, e quando ele tocava, eu era liberto daquele espírito maligno. Davi, ele lutou para ter a mão da minha filha em casamento. Davi, ele tem lutado as minhas guerras. Ele devia dar choque de realidade. Não deu. Então a gente sabe tudo o que aconteceu com Saul, porque ele não deu choque de realidade e deu vazão a esses pensamentos hiperacelerados na mente dele. Nessa situação específica aqui, ele teve uma fantástica ideia só na cabeça dele. Ele, quando ele soube que os filisteus, que o povo não estava vencendo os filisteus, olha a ideia que ele teve. Ele proibiu os guerreiros de comer. Ninguém vai comer, vai todo mundo ficar em jejum. Você tem noção? Uma pessoa ir para o campo de batalha em jejum? Está escrito aqui, eu quero que você leia 1 Samuel 14 inteiro. Eu vou ler 2 versículos, mas você leia inteiro. O povo estava desfalecendo. O povo, aqui no versículo 20, no versículo 24, estavam os homens de Israel, eles estavam angustiados. Olha só, não só Saul, mas todo mundo já estava debaixo de uma pressão emocional muito forte. E ainda, aliado a essa pressão emocional, vem Saul com essa ordem: não pode comer, tem que ir para a batalha de jejum. Aí está escrito, olha aqui, como é que eles estavam. O povo, então, antes do anoitecer, para que vinguem os meus inimigos, que eles não comam pão. E eles não comeram. Eles viram no versículo 25, eles entraram num bosque para lutar, tinha mel no chão e eles não comeram. E sabe como é que eles estavam? No versículo 28, na última linha, eles estavam exaustos. Versículo 31, na última linha, estavam exaustos em extremo. Tudo isso por causa da síndrome de pensamento acelerado de Saul. Porque quando você tem síndrome de pensamento acelerado, você é precipitado, você é irritado, você é tenso. Você não tem, a tua inteligência é bloqueada. Teus pensamentos sadios não são acessados. Você só fica em torno de pensamentos doentios.
Então, as pessoas estavam desfalecendo. O filho dele, que não sabia dessa ordem, né, Jonatas, pegou mel e comeu. E, de repente, ele ficou cheio de força e ele começou a vencer. E o povo falou, você é doido, teu pai falou para não comer. Ele falou, olha, eu não sabia que meu pai tinha dado essa ordem, mas eu digo uma coisa, tá dando certo comer. Olha como é que eu tô forte, olha como é que eu tô vencendo. Então, foi uma ordem totalmente... Quantas coisas você faz assim com síndrome de pensamento acelerado? Sabe? Você fica uma pessoa desacreditada, porque as suas ordens, tanto em casa quanto no trabalho, elas não são lógicas. Elas são em cima dos teus pensamentos que você não está controlando. Então, como eu estava falando para você, olha, você pode ser escravo no território da emoção, você pode ser escravo da ansiedade, da impulsividade, você pode ser escravo do medo, que você não dá um choque de realidade, você é escravo da intolerância, você é escravo da timidez, da irritabilidade, das preocupações, do excesso de atividade. Você é uma pessoa preparada intelectualmente para trabalhar no mundo fora de você, mas emocionalmente você não trabalha no mundo dentro de você. Esse universo aqui no nosso interior, ele precisa ser redescoberto, você precisa resgatar essa habilidade de trabalhar com você mesmo, porque você consegue executar, sabe, as suas tarefas ministeriais, profissionais, mas quando chega no capítulo cuidar de você mesmo, você é reprovado. E você precisa começar hoje ainda. Eu vou dar dicas práticas, tá? E se você não for líder de você mesmo, você vai ser escravo no território da emoção. Você não vai conseguir ser líder de ninguém se você não for líder de você mesmo. E eu digo uma coisa para você. Em Lucas 12, lembra, Jesus ele conta uma parábola de um rico que tinha uma mente hiperacelerada também. Ele tinha muitos ganhos, ele só pensava em trabalhar, então a mente dele só girava em cima do trabalho, Então ele falou, eu ganhei muito, eu preciso demolir esses celeiros, construir celeiros maiores, eu preciso ter mais e mais lugar para guardar. Ele só pensava em trabalho. Ele não pensava em família, ele não pensava em Deus, ele não pensava na vida dele com ele mesmo. Quando a gente vê Jesus que fala o que é que ele pensava, ele não pensava em descansar, ele não pensava em nada, ele só pensava em trabalhar, ganhar. E eu digo para você que você entrou nu, e eu tenho essa boa notícia para te dar, você entrou nu no mundo e você vai sair nu do mundo. Então, não adianta esse ritmo frenético, nós vamos sair do mundo como nós entramos. E Jesus falou, você é louco, você nem sabe que ainda essa noite a sua alma vai ser pedida. E ele diz assim, você é louco porque você não é rico para com Deus. Agora eu pauso aqui e pergunto para você, você é rico em quê? Você é rico em preocupação? Você é rico em pensamentos desordenados? Você é rico em pensamentos hiperacelerados? Ou você é rico em saúde mental, ou você é rico em Deus. Então, presta atenção, responde essa pergunta para você mesmo, para você saber se você é rico ou você é pobre. Então, nós temos anota aí, você tem duas formas duas coisas que fazem com que os teus pensamentos transformem a sua mente num canteiro de terror. Primeiro, pensamentos inquietantes. Esses pensamentos inquietantes que chegam sem a autorização do teu eu. Aliás, nós não fomos treinados para ter um eu fortalecido. O nosso eu, que é a nossa consciência crítica, recebe tudo e não reage. Por quê? Porque ele não foi preparado, ele é fraco. É um eu fraco, é um eu tímido, é um eu lento. É um eu autossabotador. Então você precisa treinar todos os dias. Como é que eu treino todos os dias para ter um eu fortalecido? Tomando controle, ainda que pouco a pouco, da sua mente. Quando os pensamentos acelerados chegam na sua mente, respira fundo e começa a dar choque de realidade em cada um deles. Se você está doente, se chegou o diagnóstico, vou dar um exemplo, né? Nós estamos no Setembro Amarelo. Então você começa,
Setembro amarelo, olha, outubro rosa. Então você está, agora nós estamos, faz de conta que chegou um diagnóstico de câncer. A primeira coisa, síndrome de pensamento acelerado vou morrer, vou ficar careca, vou isso, vou aquilo outro, e começa a ficar lendo o Dr. Google. Eu fiz isso, eu li o Dr. Google. Mas foi o pior erro que eu cometi. Quando eu vi o erro que eu tinha cometido, eu comecei a tomar controle dos meus pensamentos. Tudo bem, mas eu tenho o Deus do impossível, eu tenho uma medicina avançada, eu vou fazer tudo que a medicina fala, e ainda que, como no caso, se você acompanha, se você não acompanha, veja só, a Dev Titus, ela está passando por câncer agora. Ela está fazendo quimioterapia, perdeu o cabelo, pôs uma peruca linda, maravilhosa. Tem momento que ela tá de lenço e continua linda, tem momento que ela põe a peruca e continua linda, se curtindo, se amando, se cuidando. A vida não acabou, e inspirando muitas mulheres a continuarem se amando, mesmo num período desse. E vai fazer parte da tua história. Depois você vai mostrar as fotos, como a Bianca, como a Ludmilla, que mostra as fotos quando estava careca e agora que não está mais. Fiz parte de um capítulo, né? Eu coloquei uma frase que eu gosto muito: nem toda princesa usa coroa, algumas usam lenço. Então, por aí. Você tem que, quando o dia ruim chega na sua vida, e não precisa chegar o dia ruim, gente, só o lockdown, só essa pandemia já é o dia ruim, coletivo, universal. Mas é pensar o seguinte, gente: o Covid tá aí, quase todo mundo já pegou, ou vai pegar, ou tá pegando, e agora tá bem mais leve, e nós vamos vencer. É um capítulo na história da humanidade, assim como a peste negra, e nós estamos nos reinventando como igreja, nós estamos nos reinventando como pessoas, e nada vai nos paralisar. Nós temos um Deus maravilhoso. Vamos ver o lado bom. O lado bom é que nós nos conhecemos na pandemia. O lado bom é que amizades e laços foram criados na pandemia, como no caso eu e a pastora Zenete e tantos outros. Enfim, é você não deixar que os pensamentos acelerados eles cheguem de forma desordenada. Dá um choque de realidade neles. Senão você não vai chegar. Você chegou sem autorização, mas não vai permanecer na minha mente sem autorização. Essa é a atitude que você tem que tomar. Então, primeiro são os pensamentos inquietantes, que você tem que dar, que podem trazer preocupação, que podem trazer ansiedade. Você tem que dar um choque de realidade. E o outro é o pensamento acelerado, que você tem que aprender a respirar fundo e dizer: não, eu não vou. E você não vai imprimir essa velocidade em mim. Eu me recuso. Eu não vou pôr o pé no acelerador como você quer. Eu vou tirar o pé do acelerador. Neste momento, vou dar 5 minutos para mim. Eu vou olhar pela janela. Eu vou cantar uma música. Eu vou escutar uma música. Eu vou fazer alguma coisa que me inspire. Eu vou prestar atenção em alguma coisa que me inspire. Às vezes eu coloco até... para eu dar risada, eu coloco até naqueles memes lá do Sou Eu na Vida. Vale tudo, gente, vale tudo para você parar o pensamento acelerado. Qualquer estratégia que você encontre, tá? Então, olha aqui, eu vou repetir para você. A síndrome de pensamento acelerado é caracterizado, vamos ver se você tá aí, por ansiedade, mente agitada, insatisfação, falta de concentração, inquietação, cansaço físico exagerado, flutuação emocional. Olha, você assim, em 30 segundos você está super calmo e você está mega irritado. Pessoas com, ter flutuação emocional é normal, mas ter flutuação emocional drástica, isso não é normal não, tá? Ter baixo limiar para suportar frustrações, ou seja, pequenos problemas produzem um grande impacto em você, é porque você está descontrolado, tá? E você tem sintomas psicossomáticos, como eu disse, que é dor de cabeça, dor muscular, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial e tudo mais. O que é que Jesus fala sobre síndrome de pensamento acelerado? Número 1, ele diz pra gente não andar ansioso. Número 2,
eu já falei para vocês, ele ensinou os discípulos a ter um tempo para eles mesmos. Ele se separava com os discípulos para conversar sobre nada, para andar, mostrar os lírios, mostrar os pássaros. Jesus fazia isso com eles. Ele quando estava aquele momento de hiper, mega agitação, Jesus surpreendia. Como que ele surpreendia? Parando tudo. A lógica é, tem que ensinar, tem que falar, tem que curar. E de repente ele quebrou o protocolo. Ele pôs uma criança no colo, lá em Mateus capítulo 18. Logo os discípulos queriam tirar aquela criança do colo de Jesus. E aí ele falou, não, hoje é diferente. Hoje eu não vou ficar acelerado, não. Hoje eu vou dar tempo para essa criança, vou beijar essa criança, vou abençoar essa criança, vou abraçar essa criança. Aliás, eu vou usar essa criança até para ensinar algo para vocês. E Jesus, que estava em Cafarnaum, que é ali Cafarnaum é uma fábrica de pedras de moinho, ele falou assim, olha, quem fizer tropeçar um pequenino desse, é melhor colocar uma pedra dessa de 2 toneladas no teu pescoço e se atirar aqui no mar da Galileia. É isso que uma pessoa que faz alguma coisa contra os pequeninos deve pensar, ó, é melhor eu fazer isso do que o que vai acontecer comigo, porque Deus cuida das crianças. E quando ele falou de criança, ele não estava falando só de criança, falando das criancinhas, mas ele estava falando também de criança espiritual, né? Os bebês espirituais. Ele estava falando de ambos. Então, é isso. Jesus, ele quebrava protocolo. Os discípulos, chegamos em Samaria, agora a gente vai aqui, temos que atravessar Samaria. Jesus, que síndrome de pensamento acelerado é esse? Que tem que atravessar Samaria. Vai lá, tô com fome, vai buscar comida para mim. E era só um subterfúgio para que ele pudesse conversar com a mulher samaritana. Aí quando os discípulos chegaram, já começou na mente deles, mas judeu não fala, a síndrome de pensamento acelerado, judeu não fala com mulher, não fala com samaritano, e Jesus está falando com mulher, está falando com samaritano, mas ele já era tarde demais, eles não podiam estar fazendo nada, porque Jesus já estava conversando há muito tempo com a mulher. Aliás, já tinha até acabado a conversa com a mulher samaritana quando eles chegaram. Então é isso, sabe? Jesus, ele como mestre dos mestres, ele mostrou como você não tem que se desgastar para você ser servido. Você tem que você quebra a síndrome de pensamento acelerado fazendo algo por alguém. Porque quando você fica focado só em você, nos seus problemas, a síndrome de pensamento acelerado vai chegar sempre sem pedir autorização para você. Mas quando você faz o que Jesus falou, com essas interrupções de Jesus, né? Estou vendo aqui agora o comentário de vocês. Com essa interrupção de Jesus, eles tinham que aprender a viver de outra forma. Uma forma mais relaxada, uma forma mais calma, uma forma mais envolvimento com pessoas, menos egoísmo, menos em cima de algumas necessidades neuróticas que o homem desenvolveu, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade neurótica de sempre ter a última palavra, a necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Jesus, ele estava desativando esse mecanismo nos discípulos dele, porque eles precisavam ter uma mente madura, uma mente livre, porque eles iriam enfrentar enormes problemas. Eles não podiam ser pessoas tão impacientes quanto eles eram, tão descontrolados quanto eles eram, tão irritados quanto eles eram. Jesus precisava que eles mudassem completamente. Então ele gastou 3 anos para desativar o cárcere mental na vida dos seus discípulos, que se tornariam os seus apóstolos. Ele estava simplesmente ensinando esses homens a terem qualidade de vida. Gente, com síndrome de pensamento acelerado, ninguém tem qualidade de vida. Você vai prejudicar a tua saúde física, você vai prejudicar a saúde dos teus relacionamentos, e então você vai... aqui, ó, peraí, tem uma pessoa aqui. Às vezes assusto as pessoas, percebi que atropelo os pensamentos e as falas. Então, Eliana, isso é um sintoma de síndrome de pensamento acelerado. A pessoa que tem síndrome de pensamento acelerado, ela não ouve os outros.
Então, você precisa resgatar, querida, a capacidade de ouvir e de dialogar. O diálogo, ele é feito de duas partes, não é só falar, né? O diálogo é ouvir e falar. Vai ser difícil nas primeiras vezes, mas você vai ter essa sua ansiedade de falar, às vezes é a necessidade de ser visto, de ser aprovado, a tua baixa autoestima falando alto. Então, quando uma pessoa estiver falando, se disciplina, mesmo que você esteja com vontade de interromper, espera a hora certa para você poder falar. E isso você vai ter que domar os teus pensamentos, porque os teus pensamentos... mas eu vou esquecer. Não! Você já teve a sensação de que você fica assim, esperando a pessoa falar, aí você fica, eu quero falar, mas aí, quando é a tua oportunidade de falar, você esqueceu? Se você esqueceu, é porque não era importante. Se você lembrar, é porque era importante. Então, mas exercita isso, o aprender a ouvir. Vai te fazer muito benefício, porque a síndrome de pensamento acelerado, como eu estava falando, prejudica a tua saúde física, a saúde dos teus relacionamentos, a tua saúde espiritual, porque você não vai conseguir ouvir Deus também. Você só vai querer falar. Você não vai ouvir Deus falando. Então, essa é a hora de nós darmos dar um choque de realidade, dar uma guinada e voltar para a rota certa. A humanidade pegou a rota errada e nós precisamos voltar para a rota certa. E a rota certa nós somos uma mente pensante, mas com equilíbrio, né? Não somos hiperpensantes, somos mente pensantes. E Jesus, ele dá essa dica pra gente, não é? Ele fala, os meus pensamentos, eles são mais altos do que os pensamentos de vocês. E eu não disse que são pensamentos acelerados, não, tá? Então, quando você está se esquecendo aí, fala aí, quem é que esquece muito? Então, quando você tá se esquecendo muito das coisas, isso já é um sinal vermelho do teu cérebro que está dizendo que você está simplesmente indo na rota errada. Você está esgotando o teu cérebro. Então, esquecimento. Olha, eu fico impressionada com os jovens, como os jovens andam esquecidos, não sabem onde deixa a chave, não sabem. Aí você não pode alegar que é distração, é esquecimento mesmo. Esquece a Bíblia na igreja, esquece tudo. Eu falo, só não esquece a cabeça porque está grudada, né? Daqui a pouco está esquecendo até filho, mas não pode, gente. Olha, eu vou ler para você o que Jesus recomenda para gente sobre a mente. Eu vou ler Isaías, anota aí, nosso tempo já deve estar acabando, exatamente, só vai dar tempo de ler isso. Então, Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Está escrito aqui, tu conservarás em paz, porque quem tem síndrome de pensamento acelerado não tem paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Assim era Jesus, né? Ele está ensinando para a gente que a fé, ela desacelera os teus pensamentos, porque você começa a pensar e vai te acalmar, né? A tua mente vai ficar firme. Mas também, o outro versículo que eu ia falar, você lê depois, Isaías 30, versículo 12, Deus está falando, olha, na tua salvação está o sossego, a tranquilidade, e você não quis, porque na agitação, na precipitação, na inquietação, na aceleração, só tem esgotamento, não tem salvação. E ele estava falando, olha, na tua salvação estaria o descanso, mas você não está querendo descansar. Mas isso não é normal. O normal é ser hiperacelerado hoje. Nós vamos ter que reaprender a termos uma mente controlada. E para isso você precisa fazer algumas coisas. Dica para você sobre mente, 3 dicas para você, tá bom? Então coloca aí 3 dicas para você. Número 1, evite o excesso. Tudo que te for excesso, dá um break, para, respira, faz outra coisa, depois você volta a fazer, tá bom? Então,
evite excesso, número 1. Número 2, tire vários pequenos tempos para você durante o dia. Esses vários pequenos tempos podem ser de 5, de 10 minutos, pode ser de meia hora, mas tire vários pequenos tempos para você. Não entre no excesso, evite o excesso. Não, outra coisa, tire vários pequenos tempos para você. Não se cobre demais e também não cobre das outras pessoas também demais. Não faça isso. E mantenha a calma. Para isso, você vai ter que gerenciar os teus pensamentos para manter a calma, tá bom? Então, essas são algumas dicas. É claro que esse é um assunto inesgotável. Síndrome de pensamento acelerado faz parte da sociedade moderna. Faz parte da sociedade moderna. Querida Mariana, fica calma, respira fundo. Maior é Deus do que quem possa ter feito qualquer coisa contra você. O sangue de Jesus é poderoso para queimar, anular, cancelar, destruir todo e qualquer tipo de maldição, de obra maligna. Não fica pensando nisso. Você ficar pensando nisso, você está alimentando. Maior é Deus, você está vendo? Você está colocando maior o que fizeram contra você. Não, maior é Deus. Deus é poderoso. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa para todos vocês agora. Imagina Moisés, tá? Moisés, ele entrou no Egito e pensa em todos os poderes principados do Egito, todos aqueles deuses, todos aqueles demônios, odiavam Moisés, a começar por Faraó. E eu digo para você que Deus falou para ele, fica tranquilo, olha, põe o teu bastão no chão e você vai ver, pega, virou cobra, pega pela cauda, eu te dou poder e autoridade. Maior é o que está em você. Esse era o recado que Deus estava dando para Moisés. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então eu termino dizendo, só para dizer para Mariana, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ore, confie em Deus, se cubra com o sangue de Jesus. Os demônios, os poderes e principados não puderam nada contra Moisés, não puderam tocar em um fio de cabelo de Moisés, e assim também não pode tocar na sua vida, porque maior é o que cuida de você, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe cada um. Estava sentindo muita saudade de vocês, e amanhã eu estarei aqui com certeza às 13 horas no nosso momento para falar de mais coisas das emoções à luz da Bíblia, para que você passe por essa pandemia inteiro fortalecido e cada dia mais ungido em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Tenho que acabar antes que o Instagram me interrompa, mas amanhã estarei aqui. Um grande beijo para vocês e até amanhã.